Ó, hoje a gente está num bairro que é maior que muita cidade por aí. No último censo do IBGE de 2010, já eram 200 mil habitantes. E de lá para cá, o crescimento, obviamente, foi gigantesco. Tem uma outra dica para você. Aqui, esse bairro é conhecido como a casa de uma das maiores torcidas do país. Ficou fácil, né? Tô na ZL, tô em Itaquera e a gente está aqui para te contar um monte de história legal desse bairro. Pois é, quando se fala em movimento, Itaquera é referência. Só que onde a gente está, na estação de metrô, a capacidade é para receber 60 mil pessoas. E nem preciso dizer que nos horários de pico a estação está sempre cheia. E esse dado vale apenas para o metrô, viu? Por aqui ainda tem estação de trem, terminal de ônibus, poupa-tempo e, acredite, um shopping, que em datas comemorativas como o Natal, chega a receber 100 mil pessoas. Lógico que Itaquera não nasceu nessa agitação toda. A data de fundação do bairro ainda é motivo de dúvida, mas o primeiro registro com o nome do bairro, que em Tupi-Guarani significa Pedra Dura, é de 1686. Foi no final do século XIX, com a chegada da primeira Maria Fumaça, que o progresso começou a dar as caras por aqui. E essa casa, que ainda permanece em Itaquera, tem muito a ver com essa história. Bom, e como dizia minha avó, vamos começar do começo. Eu tô aqui com o Luciano, supervisor de cultura aqui de Itaquera, no Centro de Memória, que é um lugar muito importante para a história de Itaquera, até geograficamente, né, Luciano? Por quê? Me explica a história, como é que nasceu o bairro? Então, o bairro ele nasceu, né, há muitos anos atrás, por colonizadores. Aqui era uma região de fazendas, né? E com a imigração japonesa, que tem uma raiz muito forte na região, se deu, né, o início da história desse povo de Itaquera. E esse espaço aqui, no centro de Itaquera, ficou destinado como centro cultural, Casa da Memória, onde guarda alguma memória, alguma lembrança de Itaquera dos tempos passados, né? Aqui na Casa de Cultura, ou Centro Cultural Casa da Memória, guardamos aí a memória de uma pessoa muito importante, que foi o chefe da estação, né? Ele era uma pessoa tão importante aqui na história de Itaquera, que ele morava, né, aqui na Casa da Memória. Foi ele que construiu, que fazia a manutenção, que cuidava da estação de Itaquera, né? E ficou aqui esse espaço como a Casa da Memória, para nós termos como patrimônio, né, de Itaquera. Eu, como um bom itaquerense, resido aqui em Itaquera desde que eu me conheço como gente, e para mim é uma alegria, é uma honra, né, poder ser morador de Itaquera e saber e ter a participação desse momento histórico, de poder estar aqui representando esse espaço e tendo esse patrimônio onde morou o chefe da casa da estação, né? Então, assim, para nós é uma alegria, é um prazer. E é patrimônio mesmo, viu? A casa é de 1930 e foi por muitos anos o escritório do antigo encarregado da estação de trem que havia no bairro. Agora, ocupado pelo Centro de Memória, o espaço recebe uma série de atividades voltadas para a comunidade.
Agora, lá no começo do nosso bate-papo, o Luciano citou uma influência muito importante na história aqui do bairro, que é a oriental. Em 1925, os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui em Itaquera, que na época era uma região de sítios e chácaras. E apesar de toda a mudança, tem uma festa de influência oriental que ainda faz muito sucesso e atrai pessoas de todas as regiões da cidade. A Festa das Cerejeiras, que acontece no Parque do Carmo, uma das mais importantes áreas de lazer de Itaquera. A Festa das Cerejeiras, a gente está indo para, se eu não me engano, acho que é a 40ª já, né? E ele é um evento do calendário da cidade, então atrai muita gente. Essas 100 mil pessoas que eu te falei, pode ter certeza que na época, num final de semana, vem 100 mil pessoas, né? E ela ganhou um corpo tão grande que ela aumentou a quantidade de dias que ela está acontecendo. Ela acontece sexta, sábado e domingo e ela celebra a floração das cerejeiras, né? Que é uma comemoração à imigração japonesa. É muito forte essa parte da colônia japonesa aqui, né? Então eles têm uma área que é um bosque que ele está delimitado, com dezenas de pés de cerejeira, né? De árvores de cerejeira, que tem a florada mais ou menos no final de julho para começo de agosto. Mas claro que o Parque do Carmo não se resume a cerejeiras, muito pelo contrário, viu? Fundado em 1975, o parque tem uma área de pouco mais de 1,5 milhão de metros quadrados. Como é que nasceu o Parque do Carmo? O Parque do Carmo, muito tempo atrás, né? Ele era uma reserva, enfim, depois de um tempo ele acabou sendo adquirido e aqui era uma grande fazenda, vamos dizer assim, né? Na década de 70, assim, o pessoal relata que tinha plantações aqui de café e tal. E a partir do momento que o Oscar Americano, ele acabou adquirindo essa área, né? Que era como se fosse uma área de lazer dele. Ele era a casa de veraneio dele, na realidade, né? A casa dele era no Morumbi. Sim. E depois desse período, isso daí acabou passando para a Prefeitura de São Paulo, né? Toda essa área dele que foi inaugurado oficialmente o parque. O que tem aqui no parque é uma área muito grande, muito né? grande. A impressão que eu tenho é que não perde nada para Ibirapuera. Assim, né? Se a gente for, porque assim, a gente costuma falar que ele tem uma área aberta à visitação de mais ou menos 1,5 milhão de metros quadrados. Nossa. Tá? Isso é a área de visitação, mas tem uma outra área anexa, que é uma área de reserva, que a gente chama de área de expansão, que ele faz, que ele é vizinho a um parque natural também, né? Certo. Só essa área tem mais ou menos uns 800 mil metros quadrados. Então ele está muito parelho com o tamanho do Ibirapuera, né? Uma coisa que eu gosto bastante aqui do Parque do Carmo é que realmente quando a gente vem visitar aqui, a gente percebe que os moradores de Itaquera, de toda a região aqui do Zona Leste, usam esse espaço. É realmente um espaço público do pessoal da Zona Leste, né? Sim, na realidade eu vou um pouco além, assim, eu acho que ele é um equipamento da cidade, né? Sim. Só que o pessoal fica mais focado aqui. O parque ele está um pouco distante do centro, ele tem um pouquinho de difícil acesso, né? Apesar de a gente estar relativamente perto de uma estação de metrô, mas você tem que vir de metrô e pegar um coletivo até aqui, né? Mas ele é muito frequentado, principalmente no período da manhã. Igual você acabou de falar, que tem muitos corredores, o pessoal que vem fazer atividade física, né? E no decorrer do dia, que é legal, porque ele tem uma área enorme, então muita gente vem, fica debaixo das árvores, faz piquenique, tem áreas de churrasqueira também, que é bem utilizado aos finais de semana. Mais ou menos, é uma estimativa que a gente faz, depende muito do público, época do ano, mas mais ou menos umas 100 mil pessoas passam aqui durante um mês fechado. Sampa no Pé vai pro intervalo rápido e se eu fosse você, ficava por aí. A gente volta já.